Olá pessoal, eu sou Cláudio Saldanha e estou aqui hoje para explicar para vocês o que é o fator de ajuste, o que é esse desconto, esse benefício que as pessoas tanto falam para as obras de construção civil de pessoa física. É vantajoso? Posso fazer retroativo? Tem que fazer no final da obra? Tem que fazer no início da obra? O fator de ajuste é um benefício concedido desde que você atinja alguns requisitos. Como é que funciona a questão da construção, da obra? A Receita Federal, baseada nas informações da sua obra, que você inicialmente coloca no CNO e depois completa no Cero, ela estima o valor da sua obra e depois ela estima o valor da sua mão de obra, do RMT, tá? Remuneração de mão de obra do trabalhador. Sobre esse valor do RMT, ele calcula o INSS, ok? Esse INSS, ele vai ser te cobrado lá no Cero no final da aferição, na hora que você for concluir a aferição. A gente chama de INSS da aferição indireta. Por quê? Porque se eu aferir dessa forma, eu não preciso dizer quem trabalhou na obra. É indireto, eu não preciso dizer quem trabalhou, quando trabalhou. Eu vou pagar um INSS, teoricamente, sem dono, tá? Sobre uma estimativa de custo de mão de obra. O fator de ajuste é, na realidade, uma troca. Você vai trocar esse INSS feito indireto por um INSS que você vai pagar sobre pessoas que efetivamente trabalharam na sua obra. Você vai declarar essas pessoas no E-Social e o INSS que você vai pagar patronal sobre a mão de obra delas, da obra, vai te dar os benefícios do fator de ajuste. Vai abater no INSS da obra inicialmente, mas quando você atingir os requisitos do fator de ajuste, ele zera o INSS da sua obra e aí você vai finalizar a aferição com ele, o INSS zerado. Você vai pagar o INSS lá que você declarou no E-Social e você vai ter um desconto aí que pode ultrapassar 80%. Tá? Vai depender do tamanho da sua obra, vai depender se você está fazendo conforme a obra está acontecendo, vai depender se você está fazendo atrasado, mas o mínimo de desconto que se geralmente tem, mesmo em obras atrasadas, é de 45%. No mínimo, no pior dos mundos, vai dar 45%. Tá? Eu nunca vi nenhuma obra que é mesmo atrasada, que a gente fez as formas, buscou todas as formas de reduzir ali o INSS, que ficou abaixo de 40% o benefício que o cliente teve, mesmo a obra atrasada. Então, você sempre vai ter benefício, sempre vai valer a pena, fazendo atrasado ou fazendo conforme a obra vai acontecendo, ou seja, começar desde o início em busca do fator de ajuste. E o que é esse fator de ajuste, objetivamente falando, conforme o manual do Cero? Vou mostrar para vocês aqui, ó, manual do Cero, página 140. Fator de ajuste. Na conclusão da aferição de obra predial de responsabilidade de pessoa física, então o fator de ajuste só existe para pessoa física. Ah, e a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, a metodologia do INSS é praticamente a mesma, só não vai ter o fator social, mas ele não tem fator de ajuste. Ele vai ter um outro benefício que se chama contabilidade regular. Ele tem uma outra sistemática, mas também é um benefício para as pessoas jurídicas. Na pessoa física, o benefício é esse fator de ajuste. Então, na conclusão da aferição de obra predial de responsabilidade de pessoa física, a DCTF Web, a aferição de obra será transmitida sem débitos de contribuição previdenciária e de contribuições devidas a outras entidades e fundos, sempre que houver aplicação do fator de ajuste. O fator de ajuste será aplicado desde que sejam atendidas cumulativamente as seguintes condições. Primeiro, o total das remunerações recolhidas ou declaradas relativas ao período não atingido pela decadência, ou seja, um período que não está considerado decadente lá no Cero, né? São períodos que a Receita ainda pode cobrar INSS, acrescido de juros e multas corresponda a, no mínimo, 50% do valor da remuneração de mão de obra total, chamada RMT, não decadente, para obras com área total até 350 metros. Então, até 350 metros você tem que declarar pelo menos 50% daquela mão de obra que o Cero vai calcular, que a gente chama de RMT. E tem outra faixa, né?
no mínimo 70% que você tem que declarar de mão de obra do valor da RMT não decadente para obras com área total acima de 350 metros. Aí o seu desconto teoricamente vai para 30%, mas você vai ver que tem umas formas de aumentar esse desconto com o tipo da mão de obra e também usando a questão dos juros e multas, né? E aí esse aqui é um quesito, você ter 50% da mão de obra para obras até 350 metros e você ter 70% da mão de obra lançada para obras acima de 350 metros. Segundo quesito, tenha sido apresentado DCTF Web para todo o período de execução da obra, de acordo com os critérios mencionados no item 22.1. O item 22.1 ele vai dizer que você não é obrigado a lançar o primeiro mês da obra, a mão de obra no primeiro mês, mas em alguns casos precisa lançar o último. Eu sempre falo, preferência, lance todos os meses, rateie a remuneração de todos os meses da obra, porque se você disse que a obra começou em janeiro, é porque já teve trabalho lá. Lembrando o seguinte, a obra não começa necessariamente quando você emitiu o alvará. O alvará é uma autorização de construção, então não quer dizer que no outro dia começa a obra. Então você pegou o alvará, sua obra pode começar ali 1 ou 2 meses depois. Você tem um alvará, você tem 30 dias para cadastrar o CNO, ok? E aí você bota uma previsão de quando a obra vai começar. Se ela for começar depois você vai lá e altera esse início da obra no CNO, não tem problema nenhum. É no cero que você coloca o fim da obra, tá? Porque a aferição, que é o cero, é o sistema eletrônico de aferição de obra, o cero ele é, teoricamente, algo que você faz no final, que você afere a obra. Então, se você fosse fazer isso mês a mês, teoricamente, você não precisaria simular nada no cero. Mas, como a gente busca, geralmente, atender os requisitos do fator de ajuste, a gente já quer saber antes quanto ele calculou de RMT. E só no cero que eu sei isso, tá? Então, lá no cero, eu coloco uma previsão de final da obra, para eu saber quanto INSS ele vai me cobrar. Esse final da obra não pode passar da data que eu estou entrando. Então, por mais que a obra acabe ano que vem, lá no CIRO eu coloco a data de hoje para ele me dar um valor do INSS. O valor do INSS ele vai mudar mensalmente conforme a variação do VAL, que é o valor da construção civil. Essa variação não é muito grande, é pela inflação. Mas o período da obra em si não vai mudar o INSS. Se eu botei que a obra tem 6 meses, 12 meses, 3 anos, não vai mudar o valor do INSS. O que vai fazer o valor do INSS mudar é o valor do VAL. Então, vou mostrar para vocês isso aqui na prática. Vou abrir minha planilha aqui de simulação e depois vou mostrar o mesmo cálculo para vocês lá dentro do Cero. Então, tá aqui, ó, nossa planilha. Vou buscar aqui uma aferição para a gente replicar o mesmo valor na planilha, tá? Eu estou com uma obra aqui. Que começou em 22/4/2022 e terminou 10/10/2025. É uma obra do Distrito Federal. A metragem dela são 280 metros, a obra principal, 20 metros de área coberta, área complementar coberta, e 10 metros de área complementar descoberta. O INSS que ele deu aqui final, para eu pagar da aferição indireta, deu R$ 37.178,28. É esse INSS que eu quero zerar. Aí eu vou explicar para você como é que o fator de ajuste funciona. Tá? Deixa eu replicar esse valor na minha planilha. Está aqui minha planilha. Agora eu vou preencher as informações aqui na planilha. Mês 4 de 2022. Começou a obra 10 de 2025, terminou a obra, estou aferindo em março de 2026. Esse mês da aferição, ele vai pegar sempre o mês atual que você está entrando para aferir. Não tem como você aferir em meses passados, tá? A obra pode ter terminado em outubro de 2025, mas você vai ter que botar um mês, ele vai seguir o mês atual que você está entrando para aferir. Nós já estamos em março de 2026. O estado é Distrito Federal. A metragem da área construída principal de 280 metros, área complementar coberta 20 metros, aí eu tenho um desconto aqui de 50%, ok? A área complementar coberta, e a área complementar descoberta eu tenho um desconto de 70%, 75%, botei 10 metros.
Vou escolher meu tipo de obra. Tipo de obra residencial unifamiliar, tipo de obra residencial unifamiliar, usei concreto usinado, residencial unifamiliar, o tipo de mão de obra que eu usei foi mão de obra para alvenaria, aqui você tem alvenaria, madeira e misto, quando tem os dois. E o tipo de obra, se é uma obra nova, se é um acréscimo, uma reforma, uma demolição. Se for obra nova, vocês vejam aqui que ele chegou nos mesmos 37 mil que a minha planilha tinha chegado, que a minha simulação no Cero chegou, 37.178. E esse cara aqui, ó, os 101.027,89, é que é o RMT. Ele é o resultado da aplicação de percentuais em cima das informações da minha obra, da construção, aplicação do VAL, do tipo de obra. Ele chegou num total da obra, de custo da obra, de 735.390. Sobre esse custo da obra, ele achou 101.027,89 de mão de obra. Sobre essa mão de obra, ele aplica aqui o percentual de INSS. Esse 36,8, ele tem a parte patronal, que é esses 20%, tem um valor que seria descontado do empregado, 8%, tem um GILRAT, que é o Seguro Acidente de Trabalho, e aqui são os terceiros, as outras entidades, que que a gente geralmente chama de Sistema S, mas tem coisa aqui que não é Sistema S, como Salário, Educação e INCRA, né? Mas eles somam, esses percentuais dão 36,8%, ok? Isso aqui é um custo de mão de obra CLT. Quando você vai para o autônomo ao MEI, você só tem essa primeira linha dos 20%. Então, tudo isso aqui some. E aí você já tem uma redução aqui nesse percentual. Mas, a princípio, são 37,8%. E aí, eu tenho que lançar, se minha obra for até 350 metros, eu tenho que lançar no E-Social e pagar INSS patronal sobre 50% desse 101.027,89 vezes 50%. Isso aqui já me dá um desconto, ó. 50% vezes 50.513 vezes 0,3680. Se eu fosse ter CLT, eu já teria um desconto considerável. Eu ia sair de 37 para 18.587. 18.589, desculpe. Mas, como eu posso trabalhar, e geralmente a pessoa física usa o meio autônomo, isso aqui diminui mais ainda. Os 50%, 50.513,95, eu jogo só 20%. Então, o que era 37 já virou 10.102, ok? Então, já reduziu bastante, só eu usando o que o fator de ajuste me dá inicialmente. Aqui eu tenho uma planilha, uma aba aqui, que é uma planilha, que a gente faz uma análise e faz a distribuição dos meses da obra, a distribuição da remuneração que eu preciso lançar durante os meses da obra. Então, ela pegou os 50.513, que é 50% do RMT, e distribuiu pelos 43 meses da obra, deu 1.175, vamos arredondar, ok? Só que aí, aqui tem mais um benefício que ele está meio que escondido. Você precisa analisar para você entender que benefício é esse. Veja que eu preciso declarar 50 mil. Só que lá ele fala o seguinte, ó, lá no manual do Cero, ó, total das remunerações recolhidas ou declaradas relativo ao período atingido pela decadência acrescida de juros. Ou seja, esses valores aqui, eles serão considerados para a remuneração que eu preciso, acrescido da correção monetária, que são os juros, né? Então, o que é 1.175 em abril de 2022, hoje vale 1.724. Então, veja, se eu pegasse 50 mil simplesmente e lançasse no E-Social, 50.513 de abril de 2022 a outubro de 2025, ele ia virar 63 mil. Eu estaria lançando 12 mil a mais. Então, eu posso fazer um lançamento de um valor menor, de tal forma que ele chegue nos 50 mil atualizado. Então, eu tenho um desconto ainda maior. Veja que aqui, ó,
Só naquele cálculozinho que eu fiz, mudando o tipo de mão de obra, já tem um desconto de 72,8. Se eu agora fizer uma jogada para reduzir esse valor lançado, de tal forma que ele atualizado vire os 50.513,94, eu vou ter uma redução ainda maior, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou usar um recurso aqui do Excel que chama atingir meta. Aqui, ó, teste de hipótese, atingir meta. Eu quero que esse cara aqui vire 50.513,94. Para isso, eu vou mexer nesse campo, eu vou diminuir esse valor até que esse vire 50.513,94. Ok. Então, para eu ter aqui 50.513,94 atualizado, eu tenho que lançar 40.200. Veja, o desconto que eu tinha, que era para ser de 50%, com a atualização monetária e com a redução do tipo de mão de obra, chegou a 78,40%. Então, onde eu ia pagar 37.178, agora eu vou pagar em torno de R$ 8.100, R$ 8.039. Isso aqui considerando que eu fiz isso mês a mês. Conforme os meses vão passando, os valores vão se atualizando. E isso vai acontecendo. E aí, se eu estiver fazendo isso em atraso, eu não fiz nada e vou fazer agora, eu vou reduzir o meu lucro, mas mesmo assim vale a pena. Vou marcar aqui, ó, colocar aqui sim, para ele colocar os custos do atraso. Então, a minha planilha vai incluir a multa do INSS, que é 20%, os juros de mora no INSS, e a multa da MAED, que é a multa da declaração, que é R$ 100 por mês. Aonde eu ia pagar 37, eu vou pagar 16. Mesmo pagando, fazendo em atraso, eu tenho um benefício no fator de ajuste. Onde era para eu ter 50% de desconto, mesmo assim eu estou dentro de 56%. Então, sempre vale a pena. Então, o fator de ajuste, ele é aplicado no final da ferição. Então, o que ele vai fazer? Ele vai analisar e verificar se você atingiu os requisitos, se você lançou 50% da mão de obra e se você fez isso durante todos os meses da obra. Está vendo aqui, ó? Os 43 meses da obra, eu tenho que lançar alguma remuneração de mão de obra. Se eu atingir esses requisitos, ele tem um campinho, um grupinho de informações dentro lá da memória de cálculo, que se ele atender, ele vai botar sim para o fator de ajuste e vai zerar o seu INSS. Vou mostrar para você onde é que isso fica. Ó, estamos aqui na memória de cálculo. Aqui dentro, você tem um grupinho de informações. O meu RMT que eu preciso atender está aqui embaixo. É os 101.027, tá vendo? Igual deu na minha planilha. E ele tem um grupinho aqui de análise, ó, informação de fator de ajuste. Quando eu lançar a declaração todos os meses e atingir o percentual que ele está mandando aqui, nesse caso 50%, e esse carinha aqui que vai se movimentar, ó, percentual calculado, toda vez que eu lançar a mão de obra em um mês, ele vai se mexendo para cima. Quando ele chegar em 50% e aqui tiver marcado sim, que eu declarei todos os meses, esse campo aqui de baixo ele vai virar sim, que ele pergunta, fator de ajuste foi aplicado? Sim. Quando ele botar sim aqui nesse campo de baixo, aqui no final, onde tem 37 mil, vai ficar tudo zero. E aí eu posso clicar e conferir e enviar. Concluir e enviar minha DCTF Web da aferição da minha obra. Eu não vou pagar nada desses 37 mil. Mas lembre-se, eu declarei mão de obra lá no E-Social e eu vou pagar o INSS daquela obra. Eu vou pagar esse INSS que eu declarei aqui. Esse INSS aqui, ó, tá? Vou pagar esses 16 mil se eu estiver fazendo em atraso. Se não for em atraso, eu vou pagar 10 mil e poucos reais, tá? Então, eu vou pagar esses 10 mil lá pela DCTF Web, no módulo separado. Eu posso também pegar esses 17 mil, se eu estiver fazendo em atraso, eu posso pegar esses 16 mil e parcelar. Ele vai me deixar parcelar em até 60 meses, desde que a parcela não fique inferior a R$200. Vale a pena? Vale. Inclusive, essa multa da MAED, que é a multa da declaração, ela é R$200. Ela está 100 aqui, porque ele te dá um desconto de 50% se você pagar em 30 dias.
Quando você parcela, ele ainda mantém um desconto. Em vez de ele te cobrar 200, ele te cobra 120. Então, você ainda tem um benefício parcelando, inclusive, a multa. Então, você consegue parcelar esse valor e não pagar nada do INSS da aferição. Então, é muita vantagem, vale muito a pena. No parcelamento, a parcela tem uma correçãozinha da Selic, mas não é coisa que te assusta. Uma correção mínima lá que tem na parcela, 10, 15 reais, a depender do valor da parcela. Ok? Então, o fator de ajuste é um benefício apenas para as pessoas físicas, obra de pessoa física. O correto é você fazer desde o início da construção, porque aí você vai ter o benefício máximo, porque você não vai pagar multa e juros. Você vai vindo pagando durante a obra, e nesse caso aqui de 37 mil, você ia pagar até o final da obra 8 mil. Mas se você fizer atrasado, ainda vai ter desconto. Você vai cair de 78 para 56, mas ainda vale muito a pena, tá? Ok? Então, se você tiver dúvida, pode agendar uma consultoria comigo, e eu, Cláudio Saldanha, te explico isso numa consultoria online. Depois você recebe o link da gravação para você tirar suas dúvidas lá com que a gente tratou quantas vezes quiser. Se quiser entender mais e prestar esse serviço para os seus clientes, nós temos um curso de aferição completa de INSS de obra, que inclusive os alunos recebem essa planilha mensalmente atualizada para fazer a gestão das suas obras. O aluno tem direito a ficar na plataforma, ficar no curso durante um ano. Dentro do curso já tem embutido, já tem incluído uma consultoria de 1 hora e tem fórum de dúvidas. Então, além da consultoria de 1 hora, você tem fórum de dúvidas que é ilimitado. Você pode ir botando suas dúvidas que eu vou respondendo diariamente, ok? Para quem já entende de INSS da aferição, de aferição de mão de obra, que é apenas entender o E-Social, nós temos um curso resumido que é apenas E-Social de obra. A gente não fala de aferição, não fala de remuneração a distribuir, fala apenas de E-Social para lançar a mão de obra de autônomo ao meio, ok? Agora, se você precisa resolver o problema da sua aferição e não precisa aprender nada disso, porque dá trabalho, isso aqui você vai lançar mês a mês, manualmente no E-Social. Então dá trabalho, precisa aprender, precisa ter paciência, precisa ter tempo. Se você tem certa urgência e não quer perder tempo aprendendo e fazendo tudo isso, pode entrar em contato que eu faço o serviço de aferição. Eu faço tanto para clientes que a obra é nova, que começou agora, eu vou fazendo mês a mês, eu só cobro no final, baseado no resultado que a gente vai ter. Faço também para quem está com a obra já finalizada, principalmente quem recebeu notificação da Receita e está querendo resolver isso quanto antes de perder o prazo. Eu também faço esse serviço de forma retroativa, também é cobrado sobre o lucro que o cliente vai ter. Então a gente verifica no final quanto que ele vai ter de lucro depois de fechar tudo, e aí os honorários são cobrados sobre o resultado. Então, o que você precisar com relação à aferição de obras, nós temos para te ajudar. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.